Nosso convidado de hoje é o ilustre escritor cruzeirense, economista. Vou falar o currículo dele aqui, Raimundo Carlos de Lima, popular de Indóla. Estou falando da obra. Filho do senhor Posidônio Rodrigues Lima e da senhora Raimunda Carlos de Lima. Estudou em Cruzeiro do Sul, fez o curso na Escola Hugo Carneiro e Barão do Rio Branco, curso ginasial no Caveiro Costa, segundo grau na Escola Técnica, todos em Cruzeiro do Sul, formado em Economia pela Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. Só tinha curso superior em Rio Branco naquela época. Sim, só. Pós-graduado em Administração Financeira pelo Instituto de Cooperação e Assistência Técnica e em Direito Tributário e pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Iniciou sua vida profissional no 7º BEC, saudoso, em Cruzeiro do Sul, né? Um marco da engenharia do município de Indóla. Sim, muito importante. Trabalhou de 72 a 74. Continuou suas atividades profissionais no INCRA, em Rio Branco, mediante já concurso público. Transferido para Brasília, exerceu suas atividades como economista no mesmo órgão e na Fundação Assistencial deste, como assessor-chefe de planejamento. Com aprovação em concurso público nacional para o auditor fiscal da Receita Federal, assumiu o cargo na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, onde já está há mais de 30 anos, né? Exatamente. 34 anos mais exatamente. Sim. E exerceu também várias funções na Delegacia da Receita Federal, desde o início de 1988, também ministrou aulas em alguns cursos para concursos em sua área. Uma pequena resenha da vida dessa personalidade, aqui no Rio do Norte classificado como ouro da casa, na categoria ouro da casa. Escritor, né, autor da obra Na Amazônia Ocidental, a cidade sede do autor Juruá Revelada, ou de Indóla, uma das mais completas obras sobre a nossa história. Suas primeiras considerações nessa nossa entrevista. É uma satisfação recebê-lo aqui no Rio do Norte. O prazer é todo meu, Elcio, porque estou num lugar que realmente consegue mostrar a nossa cidade, as coisas que acontecem, que são importantes. Todos nós temos oportunidade de fazer com que a nossa cidade seja divulgada, os fatos, os atos, as ocorrências, graças a um dos mais importantes jornais, que é o Rio do Norte, do qual você é diretor. Eu fico muito feliz em estar aqui, porque você, além de jornalista, você é meu amigo, que se sobressai mais do que o próprio jornalista, graças a Deus. De Indóla, como eu já falei, ele mora há 34 anos em Cuiabá, mas está fora de Cruzeiro do Sul também há mais de 40 anos, porque morou em Brasília, é isso? Sim. E mais uma marca do nosso escritor é que todos os anos ele retorna para ver a família. Como é que funciona isso de Indóla? Quando a gente sai da cidade e a cidade não sai da gente, acontece isso. Que é o meu caso, da esposa Terezinha, mais conhecida como Teca aqui. Nós sempre, desde o primeiro ano que a gente saiu, a gente voltou. Ela saiu um pouco depois, que é mais nova do que eu. Foi para estudar também em Rio Branco um pouco depois. Eu fui com a Conceição, a irmã dela, depois foi a Evandro, depois a Teca, né? E eu me formei, fui convidado para ir para Brasília, que era servidor do INCRA. Aí fui, conversamos lá, achamos que era importante ir. E depois de 2 anos e meio, 3 anos, ela formou, nós viemos aqui, estávamos namorando há pouco tempo, aí casamos aqui em Cruzeiro do Sul, no Instituto Santa Terezinha, e ela foi morar em Brasília comigo. Depois a gente precisava melhorar a situação econômico-financeira, e eu fiz sem tempo, e a gente trabalhava muito, o concurso para auditor da Receita Federal, e graças a Deus acabei sendo aprovado e precisava escolher uma cidade do Brasil para morar e trabalhar por no mínimo 3 anos, quando tivesse o próximo concurso, que você pode mudar de cidade, né? E como a gente fazia a conexão sempre Brasília, o voo era maravilhoso, muito bem mais simples e rápido do que hoje, né?
que a gente vai para São Paulo, Brasília e tal, para vir para Cruzeiro do Sul. Então nós fomos para lá porque o roteiro da nossa viagem para Cruzeiro do Sul, né, era Brasília e Cuiabá. Trocava de avião, aí Porto Velho, Rio Branco, Cruzeiro do Sul. Eu falei, nós vamos ficar mais perto de casa e gastar menos para visitar a família. Pois é, achamos que ia ser realmente mais rápido e mais barato. E depois de alguns anos, tornaram o roteiro bem complicado, a gente vai para o sentido oposto para poder vir para Cruzeiro do Sul. Eu vou para Brasília, onde eu morava, pago uma passagem de volta para Brasília, depois eu voltava por cima de Cuiabá para vir para Cruzeiro do Sul. Todos os anos, com o bebê, depois de 2 anos de casado, nós tivemos o filho mais velho, que é o Hugo Jordano, que hoje tem 37 anos, né? O mais Henrique já é bem mais novo, que nasceu em Cuiabá, tem 32 anos, tem uma diferença de 5 anos os dois, né? Então, depois de uns anos, disseram, agora você vai para Brasília, depois você volta por cima de Cuiabá, e o comandante dizia, gostaria de informá-los que nós estamos passando em cima da cidade de Cuiabá, de onde eu tinha saído há poucas horas, né? E agora ficou mais complexo, porque a gente faz Cuiabá, Guarulhos, São Paulo, depois São Paulo, Brasília, para depois passar por cima de Cuiabá e Rio Branco, Cruzeiro do Sul, né? E assim está a nossa trajetória. Eu fui para Cuiabá para passar, inicialmente até queria fazer a opção por Curitiba, né? Cuiabá tinha 3 vagas, era muito pouco, talvez eu não conseguisse, ia depender da nota. Se tivessem 4 candidatos, por exemplo, né, e 3 com a nota maior do que a minha, eles iriam e ia ter que escolher outra cidade. Mas deu certo. Fui com um baiano, que é um grande amigo nosso, né? Já fomos visitar a casa deles lá em Salvador, Feira de Santana. Eles têm também imóvel em Salvador, porque os filhos formaram em Salvador, né? E eles também, quando vão em Cuiabá, ficam na nossa casa, né? Somos muito amigos mesmo. E eles voltaram com 3 anos e meio, mais ou menos, depois que teve o próximo concurso, porque eles tinham 3 filhos lá, né? Mesmo quem tinha feito o 2º grau em Cuiabá, já tinha voltado para fazer faculdade lá em Salvador, né? E aí, a gente sair da cidade da gente é fácil, mas voltar nem sempre é. No meu caso, por exemplo, né? Eu sou apaixonado, como você sabe, por Cruzeiro do Sul. Estou ligado, entro nos jornais todos os dias, salvo informações, tenho 38 mil itens no computador sobre o Cruzeiro do Sul, incluindo fotos, né? E tenho dificuldade de voltar, porque os filhos trabalham lá, minha esposa ainda está trabalhando lá, eu aposentei, mas ela está trabalhando, apesar de ser um aposentado que não tem tempo também, né? Estou sempre trabalhando. E aí vem as noras, uma é cuiabana e a outra é mineira, mas a família dela mora toda em Cuiabá também, é como se fossem cuiabanos, né? E os netos, que não dá pra gente separar, muito difícil separar dos netos. Só se não tem jeito mesmo, a gente separa e visita, né? Mas, então, tudo isso é um amarrado que vai mantendo a gente lá, mesmo sendo apaixonado pela cidade, né? Mas o importante é que eu estou ligado a Cruzeiro do Sul, tudo que acontece aqui, eu sei, meus filhos, desde bebê, vêm todos os anos, só agora estão realmente levando um pouco mais de tempo para vir, porque casaram, tem trabalho e tal, não fica tão simples, né? Mas é assim que nós temos a nossa ligação eterna por Cruzeiro do Sul, né? Hoje em Dólar nós já temos um campus universitário da Universidade Federal do Acre muito amplo, muitos cursos, muitas oportunidades para os jovens, mas vendo aqui a sua biografia na orelha do livro, a gente vê você oriundo da escola pública, né? Um tempo muito difícil que era preciso ir embora para poder estudar, né? Como é que você vê essa evolução? Como foi no seu tempo e como você vê essa evolução na educação aqui na nossa terrinha? Aliás, Cruzeiro do Sul, eu sou suspeito para falar, porque tem evolução em todos os setores, praticamente, da atividade, né? Cada vez que eu venho, eu fico satisfeito, mais satisfeito de alguma forma, né? Tem sempre alguma coisa melhor, né? Na parte de alimentação, as opções de opção, a parte do comércio, que você vê as lojas mais bonitas, mais sofisticadas,
vai no shopping, que é o primeiro shopping, vê que o shopping cada dia está melhor, virando um shopping praticamente de cidade grande, né? Então, são muitas satisfações. Em relação à educação, a gente fica gratificado, porque na minha época, quem não podia realmente pagar uma passagem de avião ou começar uma nova vida noutra cidade, né, se sacrificava muito. Hoje nós temos vários cursos aí. Li há pouco tempo que o curso de Direito da Universidade Federal do Acre é um dos mais bem cotados em nível nacional, né? Fiquei muito feliz. Na região norte é o mais bem avaliado. Pois é, você é mais bem informado, que você até publica essas informações. Eu devo até ter lido, foi no Voz do Norte mesmo, né? Isso. Essa matéria. Então, são notícias maravilhosas, né? O Geraldo Maia, né, casado com a minha prima, sempre lutou muito pelo ensino superior. E aí, um belo dia, e outras pessoas também, claro, eu estou citando porque eu estava mais próximo dele, né? Foi muitas lutas. E a gente são duas mesorregiões no Acre, a do Vale do Acre, lá com a cidade principal, Rio Branco, e a do Vale do Juruá, com a nossa gloriosa capital do Juruá, né? O departamento do Juruá, que nunca deixou de ser capital, é uma cidade polo, na qual tudo vem para ser resolvido na educação, na saúde, no sistema financeiro e outras coisas mais, no comércio, né? Em tudo. Então, falar em evolução, né? Claro que a gente sempre quer que algumas coisas melhores, né? Por exemplo, eu já até deixei aqui na prefeitura com alguns amigos, né? Algumas informações sobre turismo, que é sugestão que todos nós podemos dar, né? Não que seja implantado de imediato, mas no momento em que a gente puder, abrace aquilo ali, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu já mandei nessas minhas sugestões, em relação aos parques da cidade. Cuiabá tem 304 anos, foi ter o primeiro parque, tinha um parque florestal que era muito distante, ninguém visitava, mas um parque mesmo, com pistas para caminhada, arborizado, praças e outras coisas mais, né? Até aguinha de coco para beber na própria fruta. Esse parque só foi ser construído, Cuiabá tinha mais de 280 anos, é muito, né? Então nós estamos com 118, aí eu dou a sugestão assim, para que a gente conquiste a área, precisamos ter a área, porque daqui a 30 anos nós não vamos mais conseguir essa área. Então nós temos que conseguir agora, o quanto antes, e no dia que tiver recurso, nós vamos construir o parque. Porque o mais difícil não é construir o parque, é conseguir uma área de um parque. Cuiabá já tem 4 parques, né? Tem 3 dentro da cidade e não são suficientes mais, não cabe mais a população que quer frequentar o parque, né? Grande visão. Então são coisas assim, por exemplo, eu chego em São Paulo, João Pessoa, e vejo aquelas placas azuis com o nome da rua e do bairro, né? Isso são coisas muito importantes numa cidade, né? As calçadas da cidade, com aquela rua identificando. Não interessa se tem GPF, Waze, aqueles recursos todos. A pessoa chega, a pessoa quer olhar, eu estou na rua tal, lendo a placa, né? Que são coisas relativamente simples, né? E se não pode implantar agora, tudo bem, mas que fique aquilo numa agenda para que a gente implante a hora que puder, né? Então, melhoria a gente está sempre torcendo para que tenha, né? Mas a gente, independente dessas aí, eu fico muito feliz porque a gente evolui muito aqui, em todos os aspectos, né? Em todos os setores da atividade. A gente uma tem boa muita... cidade a nossa, né? Meu E a Deus. título de informação, desde a época que o atual vice-prefeito Henrique Afonso era deputado federal, ele captou essa sua ideia. E Sim. nós temos aquela área do educandário ali que vai se tornar, já tem projeto, já tem maquete, já tem busca de recursos para se tornar um dos parques da cidade, aquela área ali atrás do educandário, e vai ficar uma coisa muito bacana e é a sua ideia. Pois que vai iniciar a ser materializada. E temos até que ver se é uma área com tamanho, porque a gente deve prever essas coisas, né? Porque Brasília foi projetada, né?
para 800 mil habitantes, já tem, com as cidades satélites, que seriam o equivalente a Mâncio Lima e Rodrigues Alves, 3 milhões, né? Ou mais, né? Está entre as maiores cidades do mundo. E aí tudo vai se complicando. Então a gente tem que sempre buscar uma área imensa. O Parque Mãe Bonifácias, que é o maior lá de Cuiabá, tem um perímetro mais ou menos de 3 quilômetros, né? A circunferência, espécie de circunferência, e já fica pequeno. E veja bem, aí se essa área que nós já temos, tem uma área de quanto? Eu não tenho ideia, até gostaria de saber, tem que ser uma área grande, porque a gente tem sempre que pensar no futuro, né? Até porque daqui a uns anos nós não vamos, ele não vai mais ser suficiente. Nós temos que ter essa aí mais umas duas. Vai ser um parque urbano, né? Pois é, parque urbano. E é importante também, lá nas minhas anotações de turismo, né? Que a gente sempre lembre que quando você traz o turista para a cidade, você tem que lembrar do proprietário da Kombi, do micro-ônibus, né? Que todas fazem parte, nunca concentrar todas as coisas importantes do turismo no centro da cidade. É claro que esse aí é o ponto mais importante, que nós já temos, vai visitar a Catedral, o Cais, né? Centro do Juruá, lá o Centro Cultural do Juruá, tudo bem, está tudo perfeito, teatro, né? Mas temos que ter aquela partezinha fora também, para o taxista, a pessoa do Uber, da Kombi, do todas essas coisas. Então, o fato de o parque não estar ali bem dentro, no centro da cidade, é uma coisa boa também, que acaba virando um ponto turístico. Porque lá vão ter algumas coisas, né, um mirante, que futuramente vai ser construído para ver alguma parte da cidade, né, uma lanchonetezinha, uma sorveteria, né, uma venda de coco, que isso aí é uma coisa que tem nos parques, é muito interessante, que as pessoas usam demais a beber tal de água de coco no parque, né? Está se desenvolvendo o turismo. Então, tudo isso, sim. Pois é. Estava com a lotação esgotada no final do ano. Pois é. O Rio Croa tem internet, né? Então tem aquilo é maravilhoso. As autoridades estão preocupadas com esse investimento. E sempre se preocupando com a preservação, porque o ser humano, né? Com todo respeito, que nós todos temos nossas virtudes, nosso defeito, né? Não se preocupa muito com a preservação, né? Joga o lixo aqui, lixo ali, latinha, garrafa, né? Todas essas coisas. Passa com o carro por cima de um jardinzinho, da grama, da árvore, né? Então são todas essas coisas assim que a gente... Claro que tem um monte de gente pensando igual a mim, graças a Deus, né? Eu só estou aproveitando para colocar também, né, meu ponto de vista. Reforçar, né? Isso, para reforçar, né? Agora, Dindola, com certeza essa paixão pela cidade de Cruzeiro do Sul foi concluída assim, inicialmente com a publicação desse livro, né? Como foi então? Fala para nós aí, vamos dar essa informação para a nossa população. Como foi realizar uma obra tão grande dessa, com tantas informações que você conseguiu traduzir nessa obra? Na Amazônia Ocidental, a cidade sede do Alto Juruá revelada. O título era para que as pessoas que entrassem na internet, no Google e tal, achassem mais fácil, porque a palavra Amazônia puxaria o restante, né? Aumentaria a curiosidade, não só daqui no Brasil, como em outros países do mundo, né? Ia chamar muito mais atenção do que simplesmente botar apesar de ser lindo, né? Cruzeiro do Sul, né? Podia não chamar tanta atenção. Esqueceu de botar aqui eu sou o Dindola, senão muita gente não ia saber quem eu sou, né? Porque eu sou conhecido desde criança e depois foi ampliando esse apelido, né? E eu passei a gostar dele, né? É a minha marca, né? O Dindola. Então, assim que funciona. Pois é, mas um sonho... Veja bem, quando a gente estudava no ginásio Craveiro Costa, a gente já... Era um momento que a gente tinha muita dificuldade de fonte de consulta, de história, né? E eu fiquei pensando sempre que a gente tinha muito pouca coisa sobre a história do Juruá, porque a gente não encontrava. Depois que eu já estava até formado, eu descobri uma obra linda, maravilhosa, que é o Juruá Federal, né?
daquele nosso glorioso sobrinho lá, que foi juiz de direito, né? Mas ela tem muito pouca coisa em relação à região como um todo, se concentrou muito, né? É maravilhosa, se concentrou muito na parte dos seringais. A gente tinha cerca de 180 seringais. E tem muitas informações maravilhosas, né? Mas era pouco ainda. Mas isso eu só descobri também depois, que foi uma das principais fontes do livro, né? Que está citado, que é uma obrigação pelos direitos autorais, como você sabe mais do que eu, de citar tudo que a gente copia de alguém, transcreve, né? De acordo com a lei dos direitos autorais. Aí, depois de um tempo, teve um concurso do 7º BEC para os alunos de primeiro grau, eu não lembro se era primeiro e segundo grau, eu estava no primeiro, né? Sobre a Guerra do Paraguai, e você escolhia uma das batalhas. Aí foi uma luta para eu achar a fonte de consulta que não tinha nada a ver com a história do Acre, muito menos de Cruzeiro do Sul, né? Mas me despertou mais a curiosidade para a gente saber que a gente era muito pobre em fonte de consulta. Né? Aí eu tirei o segundo lugar, o Evaldo, que ia ser padre, tirou o primeiro, que era seminarista, eu tirei o segundo, a UBEC foi, eu não lembro quanto que seria hoje em dinheiro, eu recebi o prêmio em dinheiro lá, no Juruá, no Clube Juruá, né? E aí eu aguçou mais aquele meu interesse de coletar informações, né? Nem imaginei inicialmente que ia chegar num livro, né? Mas coletar informações, né? E aí, depois, sempre trabalhando, eu trabalho desde criança para a família sobreviver, nós sempre trabalhamos desde cedo, né? E aí, depois que eu já estava em Brasília, em 1908, fui para lá em 1979, 1980, aí eu comecei a coletar melhor, já de uma forma mais profissional, informações. Né? O Evandro Nogueira, meu cunhado, que tem fotos, era o único que tinha fotos de 1907 em diante, depois ele digitalizou, estão espalhadas por aí, que coletava jornais antigos, né? Revistas, todo material, livros. Ele tirava a cópia e ia mandando para mim. Tem né? Livros importantes, né? Pois é. E aí depois enriqueceu muito, né, o Evandro, mas na época ele tinha alguma coisa e ele sempre gostou muito, né, também. Eu falei para ele que ele tem 1 milhão de informações na cabeça dele que não estão nos livros, que ele tem que jogar no computador, porque ele pretende escrever um livro, mas ele não dá o start, não inicia, né? E assim fui coletando. Aí todas as vezes que eu vim aqui, nos 25 anos, né, eu saía com uma máquina fotográfica cuja imagem era ruim, né, e um papel no bolso. Era já quase um repórter, né? E uma caneta. Aí todas as pessoas que eu achasse que tinham informações, né, que podiam me ajudar, eu ia anotando. Aí fiquei 25 anos coletando informações. Aí nos últimos anos eu já fazia entrevista, né? Como eu fiz uma entrevista de 1 hora com o seu Aurino para contar toda a história dos ASES, pegar o nome dos integrantes, né? E depois ele bateu nas minhas costas e eu falei, agora vamos aos nomes dos integrantes para botar o apelido entre parênteses, né? E ele disse, Tindola, deu uma risada. Eu conheço essa turma há 40 anos, são meus amigos, eu não sei o nome de ninguém. Aí eu comecei a luta, né? Comecei pelo Zé Bolico. Eles me disseram que trabalhava na fábrica de gelo. E eu comecei, graças ao carro da sogra, da dona Vilma, né? Tudo se tornou mais fácil, né? Porque eu tive que rodar muito, gastei muito combustível para coletar, você sabe mais do que eu, né? Para coletar tantas informações, para escrever, né? E aí, nos últimos 3 anos, eu fui escrevendo. Finais de semana, feriados, né? Vai começando a passar tudo para o computador para depois transformar na obra e depois classificar por capítulo, né? E de última hora ainda fui descobrindo que tinha as coisas que valorizavam muito a importância de Cruzeiro do Sul, né? Que descobri que o corpo de bombeiros, de 5.570 municípios, naquele momento de 5.565, se eu não me engano, tinha menos um pouquinho, né? Que SAMU e Corpo de Bombeiros, um tinha 900, eu não lembro qual dos dois, no Brasil todo, e Cruzeiro do Sul tinha. Também tinha. Já tinha, né? Já tinha,
No meio de 5.570, só 900 tinha. E o SAMU era o Corpo de Bombeiros 600. Eu falei, não posso deixar de colocar isso aí. Aí lá vai, fui lá no Corpo de Bombeiro, né? Aí me passaram as informações. Aí, para eu justificar a importância do Corpo de Bombeiro, que nós sabemos, mas muita gente não presta atenção, né? Fui ver os incêndios, como tinha ocorrido, do Beco do Mercado, com as mangueiras do Abraão, e todos os comerciantes com balde para apagar o incêndio, porque não existia o Corpo de Bombeiro. O Armazém Santos, que incendiou o Antônio Carlos, meu irmão, conhecido por Tonga, já estava, acho que trabalhando com o seu Dedé, quando ocorreu, também não tinha Corpo de Bombeiro. Aí o Antônio Grandidier, que é uma memória de elefante, lembrava de 1000 coisas, me ajudou muito, né? Ajudou a fazer, muita gente me ajudou a fazer pesquisa. São importantes os informantes, né? Lembrava o dia que explodiu lá uns tambores de gás numa embarcação no Rio, né? Foi um Deus nos acuda. Então, isso era para mostrar a importância do Corpo de Bombeiro, né? E o que causa a falta dele, o que causava a falta dele, né? E hoje nós encontramos um amigo que já cobra do senhor a reedição, né, do livro. A segunda edição. Segunda edição. Né? Nós já temos muitas informações novas, né? Mas não é tão simples, tudo é demorado, né? Mas para ver a importância que as pessoas conhecem, primeiro, que a pessoa conhece. Tem pessoas que conhecem a obra, né? Sim. Que querem uma segunda edição. Sim, não. Inclusive, eu fiquei feliz porque atingi um objetivo antigo, né? É tanto que quando nós fomos editar, a editora é de Cuiabá, o dono é paulista, mora há 35 anos mais ou menos em Cuiabá. E aí eu, na hora de fazer a edição, tinha gráficas em Cuiabá também, eu falei para ele, olha, eu quero material de primeira e não quero um livro que solte as folhas quando eu virar, passar. Quero costurado. Muitos anos nós temos que fazer capricho. E eu quero o tamanho padrão é 20 por 15. Então ele disse, eu quero botar foto lá da outra comparando 1907 com o mesmo local, né, 2013, 14 por ali, que o livro já estava praticamente pronto. Ele disse, então vamos aumentar um pouquinho, vamos colocar 24, né? Com obra maravilhosa. Por 17, né? E todas essas preocupações, né, Elcio? Porque realmente era um sonho que tinha que ser realizado. E, por fim, eu tinha passado na Fundação Elias Mansur, porque tem os recursos, né, da cultura para livros e outras coisas mais. E aí disseram, esse tipo de assunto aí você pode mandar que você vai conseguir o recurso. Acompanhe os editais que vão sair, todo ano sai edital. E aí você manda o seu projeto. Aí, quando o livro estava já pronto, 2015, né? Não saiu nenhum edital. Eu falei, bom, agora eu vou fazer com o meu dinheiro mesmo. Né? Aí, revisão, né? Só para fazer a revisão de uma doutora em língua portuguesa, né? Foi R$4.000. Aí a editora, faz somando tudo, com frete, né? Aí, porque aí ele disse, então vamos... Tem a sócia dele, do Ramon, fica em São Paulo, então ela faz a diagramação, o marido dela melhora as fotos, por exemplo, pegou uma foto do Evandro de 1907, ficou mais bonita do que a original, né? As fotos dos presidentes ali que eu tinha mandado da internet, achei que estavam ótimas, né? Eles colocaram umas melhores no lugar, entendeu? Ficaram perfeitas as fotos. Então, pois é, então tudo isso aí foi tudo só gratificante, né? Eu nem dei importância para o valor que eu gastei, porque a minha felicidade mesmo era ver o livro publicado, né? E, graças a Deus consegui. Noite de autógrafo, infelizmente eu estava em Rio Branco. Na capital. Me desculpei com você. Não, mas eu estava sabendo. Em Rio Branco, né? Nos encontramos. Inclusive, Alexandre, pelo governador Tião Viana na época, e também eu lá fui outra noite bacana. Eu não fui recebido. O meu amigo Elson, né? Me levou lá. Fomos nós. Olha, governador, isso aqui. Fomos nós recebidos, bem recebidos por sinal. É você que me levou, realmente. Uma pessoa que também
dá muito valor à obra. Sim, sim. Inclusive diz que depois ele veio aqui no hotel do São José e queria saber onde eu estava. Aí o neto falou, não, ele mora em Cuiabá, ele já foi embora, né? Legal. Achei muito legal, bem interessante. Eu tive agora recentemente fazendo um trabalho para o Memorial João Mariano, que você esteve lá, né, visitando. Aí está a nossa fotografia sua com o irmão João Gutenberg e o meu filho, meu filho Tomás, mais novo, estava lá. Você valoriza muito. E fazendo uma entrevista com um dos profissionais que trabalhou na oficina do João Mariano, nós chegamos no momento lá que ele falou do seu pai, né? Eu quero que você fale também um pouco quem foi esse profissional, quem foi essa pessoa, que inclusive tem uma rua em Cruzeiro do Sul que leva o seu nome. O papai Posidônio Rodrigues Lima, né? Pessoa simples, ele foi seringueiro, né? Nasceu no Cruzeiro do Vale, na frente de antigo Humaitá, Porto Walter, lá, hoje, né? Em 1950 ele veio para Cruzeiro do Sul, éramos 7 filhos, né? 5 filhos, e depois uma prima nossa se tornou filha também, né? Cuja mãe morreu de parto, mas éramos 6. E eu já nasci aqui em Cruzeiro do Sul, em 1952, 2 anos depois, né? Sempre moramos no mesmo lugar, na frente da tipografia, o Rebate e o Juruá, que a gente chamava de redação do João Mariano, do seu João Mariano, né? Ele era nosso vizinho, ali no canto do nosso muro, era o portão da casa dele, que ficava lá mais em cima. A calçada dele seria ali onde tem a autopeça do Marco Teixeira, né? E lá em cima ficava a casa. E onde começava a zona rural? Sim, aí tinha a parte do centro da cidade, que começava ali, quase na frente da nossa casa, a uns 10 metros mais adiante, né? E que tinha o chamado mata-burro, que hoje ainda existe. Se a gente fizer uma pesquisa, tem mata-burros lindos, de madeira e de ferro, que os fazendeiros compram, né? Para controlar o acesso de animais, entrada e saída. Ainda é atual, o famoso mata-burro, né? E a partir dali, a luz ia até lá na nossa casa, era por volta de 10 para as 10, 22 horas, né? Ele dava uma piscada para dizer, olha, se preparem que daqui a 10 minutos eu vou apagar, viu? E o mata-burro era para o seguinte, para passar algum veículo, né? Que tinham pouquíssimos, e do lado um imenso portão, porque o gado não passaria para a rua, lá para o centro da cidade, se não abrisse aquele portão. Todos eles iam quebrar a perna, cair, no mínimo ficar preso lá, né, e também até quebrar a perna dos animais, né? E aí quando ia o rebanho de ovelha, como o seu Zé Arigó, né? José Laureano, pai da Farid, que eu não sei se ainda está com a pensão no mercado, que ele tinha a pensão, uma das mais famosas, né? Levava o rebanho para comer em algum lugar do centro da cidade ali, controlado, depois voltava e abria esse imenso portão, né? Se tivesse que passar um gado para levar para algum lugar, para o outro lado do rio, né? Tinha que abrir o portão, era um controle interessante. Então, o centro da cidade seria como que fosse do mata-burro até o mercado, nosso famoso mercado público, né? E o seu Posidônio, então, era o papai, sim, aí o papai, o que aconteceu? Quando ele veio do Seringal, aí ele era um homem, modéstia à parte que nos toca, né, muito inteligente, tinha o 3º ano primário, escrevia com as 2 mãos, porque a professora Adjanira Arraes, que provavelmente era parente do Miguel Arraes, famoso governador, do diretor de cinema, Miguel Arraes, né, disse que quinta-feira tinha que escrever com a mão esquerda, porque se você quebrar o braço, como é que você vai comer e como é que você vai fazer as coisas? Então, toda quinta-feira, aí o papai lá, eu era auxiliar do papai lá, porque depois ele ficou fazendo só marcenaria, cama, mesa, cadeira, né? E aí depois sofisticou um pouco mais, que eu vou contar 2 obras, né?
que estão citadas até no livro aí. Uma tem a foto que a dona Gisalda fez propaganda. Depois do lançamento do livro, ela gravou um vídeo com o Alexandre e mandou: olha aí, Dindola, seu Posidônio, né? Tá? E aí começou a trabalhar com marcenaria e eu ajudava. Eu fazia aqueles carrinhos que hoje chamam de rolemã, com 4 rodinhas e tinha o volante, né? Também. E aí ficou só nisso. Aí uma úlcera imensa, né? Lá dos seringais, né? Sofreu muito e eu precisava trabalhar. E eu antes já tinha tirado areia no Igarapé, Boulevard Taumaturgo, que não tinha poluição, era tudo limpo. O seu Adal comprava a minha areia, né? Quebrei tijolo, né? Que a gente chama quebrar concreto, que o concreto já é o tijolo quebrado, mas a gente fala, né? Uma espécie de redundância, né? Quebrar o concreto, né? Fazer o concreto na Eletroacre, mas aí eu levei um grande prejuízo, porque disseram que você pode quebrar, mas nós não sabemos se nós vamos precisar. E eu fiquei lá no sol quebrando, né? O concreto, e depois disseram: olha, não vamos precisar do seu, né? Então essas coisas todas. E aí o papai foi evoluindo. Quando nós vimos assim o nível de inteligência dele, e ele fez uma placa para a Praça da Integração. Não, primeiro quebrou uma grande engrenagem da gráfica do seu João Mariano. E aí precisava fazer, eu vou até ver com a dona Gisalda para qual estado que foi, porque eu achei que era São Paulo, mas depois alguém falou em Fortaleza. Foi para o Ceará. Foi para o Ceará, né? E aí, qual é a virtude daquilo ali? Por que eu coloquei ali? Porque se transformou numa obra de arte, está lá a matriz, que veio sem um mínimo milímetro de erro e foi feita o original, porque se não fosse perfeita, ela não encaixava na sua função anterior, porque ela engrenava com outras peças, né? Ele fez uma réplica da peça. Pois é, mas qual foi a virtude do Posidônio? Porque não tinha serrinha, não tinha nada. Era só a grosa, o serrote, a grosa, né? O formão, a plana e mais nada. E essa grande engrenagem, né, foi feita e veio sem mínimo de diferença, não tinha um milímetro de diferença em nenhuma parte da peça, né? A dona Gisalda, e aí a dona Gisalda faz propaganda até hoje. E uma outra coisa que a gente não tinha foto para tirar, infelizmente não ficou a obra aqui, foi para Fortaleza, e a filha do seu Jamil tinha a Sandra e uma outra. A segunda, quando fez 15 anos, ele encomendou para o papai um buquê de flores em madeira, como que fosse isso aqui em madeira, e ele fez. Era um exímio marceneiro, como não, o papai era... registrou não. o marido. Pois é, a minha primeira surpresa, né, foi uma coisa simples, né, porque eu não conseguia fazer o que ele fazia, eu só ia nessa posição da direita. E ele virava, e aqui depois ele virava, trocava de mão, e tudo perfeito. E um dia eu pedi para ele escrever com a mão esquerda, e a letra era bonita, porque naquele tempo tinha caligrafia. Era igual a da mão esquerda e da direita eram iguais, tudo bonito. É uma raridade ainda, né? Continua hoje, uma raridade. Hoje não tem mais a caligrafia, né? E isso aí, se uma professora resolvesse realmente exigir, ela podia ser processada, né? Você é obrigado a escrever com a mão esquerda toda quinta-feira, né? É uma coisa interessante. Então, esse era o Posidônio. Dindola, nessas suas visitas, nessa sua visita agora em Cruzeiro do Sul, você teve a oportunidade de conhecer uma obra que é do João Mariano, que a família da dona Gisalda preservou, sim, reeditou agora e se transformou num local de visitação pública. A obra está doada para a população, que é o Memorial João Mariano, e o senhor esteve lá com o seu filho Tomás. Teve. E a gente está vendo aqui essa foto de você lá. Com certeza você ficou encantado com essa obra. Sim, porque eu faço parte do grupo que você também faz, do WhatsApp, né? E eu vi a quantidade de informações, de notícias, de alunos, né? Por último, foram até alunos da universidade, né, visitar. E ali é um acervo maravilhoso que Dona Gisalda preservou, principalmente ela, né? Talvez toda a família tenha participado. Depois o irmão João veio
e fez acontecer. A né? restauração. A dona Gisalda foi fundamental naquilo ali tudo, para a preservação de tantos anos, né? E ali tem coisas valiosíssimas, né? E aí, o que acontece? Já virou um ponto turístico, porque a implantação de um conteúdo de tudo aquilo ali, né? É muito importante para quem gosta de ter o conhecimento de tudo que aconteceu. Porque o Sr. João Mariano, como nós sabemos, né, era apenas um jornalista, né? Ele foi um autodidata que trabalhou primeiro na educação, era rábula, né? Até citado aí, que é a pessoa que atua numa cidade onde não tinha advogados, e a lei permitia atuar, desde que ele tivesse conhecimento jurídico. Agora, como que ele adquiriu esse conhecimento jurídico sozinho, né? Nós colocamos lá, né, que eu achei que realmente é um fenômeno. É um fenômeno. Né? É um fenômeno. Porque fazer tudo aquilo sem os recursos, porque a gente fazer hoje com recursos já não é... É difícil chegar no nível daquele, né, Elcio? Você que tem todos os recursos sabe, você poderá chegar no nível dele, mas sabe o sacrifício que vai fazer, né? De tanta coisa que tem que realmente estar ao seu alcance. Em 21 anos, o jornal Impresso Voz do Norte não chegou ainda na quantidade de edições impressas feita naquela época pelo professor João Mariano. 21 anos. Na tecnologia, no serviço offset. Nesse ponto aí, você realmente já está com todas as justificativas, né? Porque agora com jornais online, né? Talvez você não vai conseguir fazer aquilo lá, mas pode atingir e ultrapassar os números dele, né? Até porque você tem muitos recursos, né? A informática, com certeza, né? E outras coisas mais, né? Facilidades. Muitas facilidades, mas realmente foi um trabalho hercúleo dele. E tem mais um detalhe, eu assisti como adolescente, né? Não sei o que eu estava fazendo lá, um dia, terminar um julgamento, a gente não podia entrar, mas eu estava lá fora. E o Sr. João Mariano absolveu o réu esse dia e recebeu elogio de todos os desembargadores que eles vieram fazer o julgamento de segunda instância, aqui no local, que não tinha segunda instância, né? E elogiar o trabalho do Sr. João Mariano, que conseguiu convencer a todos os desembargadores e superar a defesa, que provavelmente eu não lembro, mas tinha advogado formado no curso de Direito. Para a gente já encerrar, com certeza é uma satisfação que você tem retornar no Cruzeiro do Sul, é uma satisfação nossa recebê-lo, mas eu quero que você conclua com uma mensagem para os nossos jovens do Ndola, porque se a gente for olhar a sua trajetória, é uma trajetória que a maioria dos jovens passa, Sim. Dificuldades no início da adolescência. Eu quero que você encerre com essa mensagem para os nossos jovens de como vencer na vida, né? Sim. Na realidade, eu tenho até a Corrita, irmã do nosso Raimundo Moreira, Francisco Raimundo de Oliveira, né, que a gente conheceu na linha do tiro por Raimundo Moreira, né, e com todo respeito ao apelido de Raimundo Bananeira também, porque ele é muito conhecido. Grande jornalista. E ele não se importava com isso, né? A Corrita ele comprou uma quantidade grande de livros para entregar para as escolas municipais mais necessitadas, né? Informação que eu não sabia. E ele não ia dizer para ninguém, né? Mas a gente pode dizer e até deve. Com certeza. Aí a Corrita, agora. Isso, aí a Corrita conseguiu entregar 20, me mandou a lista para quando eu viesse aqui, a gente visitar e eu dar essa mensagem que você está sugerindo que eu dê, que é muito importante saber que a origem da pessoa não tem nada a ver com tudo que ela vai ser na vida, que a vida é uma evolução, que a pobreza não está no bolso, está na cabeça da gente, né? Que a gente tem que agir, né? Se a pessoa não tiver a cabeça pobre, pensar positivo, a gente vai vencendo e tudo é coisa de evolução, é um processo,
né? Que ninguém se conquista as coisas do dia para a noite. Tem que acreditar. Exatamente. A não ser aqueles que já nascem com a família de pessoas que têm muitas fortunas, mas isso não quer dizer também que ele vai ter um bom futuro, porque nós já vimos muita gente rica e à falência, né? E ficar mais pobre do que a gente, né? E, a escola pública tem o seu grande valor, né? Bom, para mim é 1000%, porque eu só estudei escola pública, né? Do primeiro ano, da gloriosa Hugo Carneiro, né? Que a gente chamava de escola rural, porque ficava um pouquinho fora do centro da cidade, até a universidade. Da Dona Gisalda. Da Dona Gisalda, até a universidade, né? Então, e a mensagem que eu ia dizer também é o seguinte, que qualquer um daqueles alunos, por mais humilde que seja a família, podem fazer tudo o que desejarem, não vai ser fácil, né? Eu, por exemplo, estudei o vestibular quando não tinha cursinho, não tinha material, e ficava com material de poucos recursos, vendo todo o programa do ano anterior, e a pessoa diz, não tem cursinho, não sei como é que eu vou estudar. Simples, né? Como é que eu estudei? Peguei o programa do ano anterior, que alguém me deu de presente, e fui vendo item por item de cada matéria, estudando item por item. É uma caneta que eu já vi, não quer dizer que já sabia tudo, mas isso aqui eu já vi, isso aqui eu já vi, até chegar ao último item. No dia que eu embarquei para ir para Rio Branco fazer o vestibular, eu já tinha visto todos os itens. Qual foi a consequência? Estava sabendo mais do que outras pessoas lá que deram a revisão comigo. Tem que ter. Aí a mulher, essa empresária lá, falou o seguinte. Eu acho que estava 3, 4 dias em Cuiabá, né? Estava no Exército, porque o comandante disse assim, você fica lá no Exército, né? Primeiro, agora eu acho que eu já posso falar isso, Coronel Job, eu era... Só eu que fazia a apropriação de custos, era um trabalho complexo. Hoje eu avalio como que era para um profissional de nível superior. Mas o papai estava deitado em cima de uma cama e a gente tinha feito um bom ginásio, né? Eu fui lá, fiz uma redação, com as continhas de matemática e disseram, você vai ficar 3 meses aqui aprendendo, que o sargento Ateneu do Rio Grande do Sul vai embora, se você der conta, você está empregado. Se não der, porque naquela época tinha as tabelas especiais no serviço público para resolver esses problemas. No INCRA teve também o 7º BEC, né? Para ir chamando a pessoa de imediato, que não dava para ficar contando com concurso, até porque também não ia precisar para posteridade aqueles servidores, né? E aí eu fiquei fazendo lá, e quando me inscrevi, chegou a hora de se inscrever para o Exército, eu me inscrevi. E aí o Major Nápoles, que era o engenheiro-chefe lá da seção técnica, disse assim, você não vai poder servir o Exército. Fiquei calado, né? Foi semear comigo, né? E eles já sabiam, e eles mesmo diziam, você vai fazer a faculdade, né? Não diziam que era para eu ir para Rio Branco, vai fazer faculdade, você já está estudando, e depois você volta para ser prefeito de Cruzeiro do Sul, que eu nunca... A ideia deles falando lá, né? Nunca passou pela minha cabeça realmente. Podia até acontecer, mas aí teria que ser diferente a situação, né? Aí me deram um ofício para eu chegar lá no 7º BEC. Quando eu cheguei lá, o sargento Brasil que me atendeu, era um sábado à tarde, né? Lá no final, eu não sei dizer o nome lá do 4º batalhão, né? Aí o sargento disse, espera aí que eu vou chamar o oficial de dia. Aí veio o capitão Vidal e disse assim, infelizmente você não vai poder ficar aqui. Aí eu falei, não. Aí eu fiquei olhando para o ofício e falei, quem pode mais? Será que é o capitão ou o coronel lá de Cruzeiro do Sul, né? Ele disse, porque você é meu concorrente. Aí eu fiquei feliz da vida, né? Ele estava de brincadeira comigo, né? Aí eu entrei, fiquei dormindo nas camas que aquele pessoal que tira o serviço descansa, né? Aí tinha mais lá que ficava desocupado e dizia, você fica nessa aqui. Aí eu entrava na fila, almoçava lá com a turma. Aí no 4º dia, aí eu saía para estudar lá na Habitasa, em Rio Branco, né? Onde morava o pessoal que tinha melhores condições. Aí a mulher perguntou, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, aí eu levei até um susto. Eu falei, eu acho que ela não está sabendo o que ela está falando não, né? Aí
Ela explicou, a gente tem um posto de combustível, loja, mas o meu quero é você, que eu estou vendo que você é uma pessoa bem informada, né? Está trabalhando no 7º BEC lá, deve ter experiência para trabalhar na burocracia do Fundo Rural. Aí eu lhe pago um salário mínimo, sem carteira assinada, e você tem casa, mesa e banho. Aí eu falei, claro que eu quero, se eu passar no vestibular, senão eu vou voltar, porque ninguém acreditava que eu, com 2º grau, estudando 2º grau, eu ganhava 3 salários mínimos no BEC. Entendeu? Eu fui auxiliar de engenheiro, fui auxiliar de apropriação, apropriador e auxiliar de engenheiro, mas era tudo na mesma função. Porque aí eles iam promovendo, né? Fui promovido 3 vezes, entendeu? Lá no... trabalhava, teve dias que eu já falei, né? Até estava contando para vocês ali no... Trabalhar o dia todo, a noite inteira, até 6 horas da manhã, e ir para casa descansar até meio-dia e voltar para trabalhar. Então, dizem que o servidor público não trabalha, mas não é bem assim, né? Tem horas que a gente trabalha muito mais do que o que deveria, né? O normal, né? E aí eu contar todas essas coisas para os alunos das escolas que se consideram humildes, como sempre fui, né? Para dizer que tudo a gente pode. A gente tem que focar e partir para o que você precisa, né? E, inclusive, quando chegar alguém que disser que você não tem condições, servir como estímulo, porque aconteceu comigo. Alguém já tinha me ensinado que a gente tem que respirar fundo 3 vezes e soltar bem devagarinho, que é uma forma técnica de relaxamento. E eu fiz isso e pedi a Deus que não deixasse eu ficar nervoso, porque a gente tem uma perda de 10% a 20% quando fica nervoso, né? Daquilo que a gente sabe. Eu falei, eu tenho que saber, tenho que estar com tudo na ponta do cérebro aqui, para não dizer na ponta da língua. Estímulo, realmente, todas as pessoas têm que ter, mesmo na dificuldade, né? Essa mensagem que eu queria ir visitar as escolas com a Corrita, para passar também lá, né? Mas foi bom que você colocou aqui, né? Uma grande oportunidade, bem lembrada, né? E nós não fomos ainda, porque sempre vinham fora do período letivo. Isso, sempre. E até hoje nós não conseguimos atingir essa meta aí, de visitar algumas escolas, né? Com certeza. Mas nós ainda vamos conseguir. Vindo um momento que tem um período letivo, né? E a minha amiga Corrita e comigo lá nas escolas, onde ela entregou os livros, né? Para dizer, ó, esse rapaz aqui que escreveu esse livro era uma pessoa como vocês, né? Ou com mais dificuldades, daí para baixo. Com certeza. Uma não satisfação, o Tindola e outras viagens que vieram, você está sempre convidado a participar aqui conosco no Voz do Norte dessa missão de comunicar. Estamos juntos. É um prazer, muito obrigado aí pela oportunidade, porque agora eu falei coisas que eu precisava falar até nas escolas, né? E não tinha conseguido ainda. Com certeza. Muito importante esse momento. Valeu, muito obrigado.